Oi, gente! Estamos aqui novamente, graças a Deus, para mais um devocional, para mais um vídeo edificante sobre as nossas vidas. Desconsiderem essa cara aqui, gente, que hoje não tá uma das melhores, né? Preciso aí fazer algumas coisinhas para ajudar aqui na lata. O foco não sou eu, o foco aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Charlene e esse canal aqui eu trago vídeos devocionais, pelo menos aí no mínimo umas 3 vezes, 2 vezes na semana eu tento trazer. Aqui eu também falo sobre maternidade, rotinas e tudo que eu acho interessante e legal de compartilhar, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve e deixa o seu curtir aqui para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Hoje, o título, hein, como vocês viram, nós vamos falar sobre fé, né? Fé, algo que todos nós almejamos, algo que eu acho que na cabeça de todos nós fica sempre aquela dúvida: será que a minha fé está sendo suficiente? Será que a minha fé é grande? Minha fé é pequena? Será que a minha fé é inabalável? Não é? Como que eu posso aumentar a minha fé? Como que eu posso aí deixar a minha fé resistente, forte, né? E a Bíblia, ela nos conduz, a Bíblia, ela tem claramente, ela nos fala como aumentar a fé. A fé é algo que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A Bíblia diz que sem fé nós não agradamos a Deus, ou seja, se você não tem fé, não importa o que você faça, você não vai agradar a Deus. Então eu já vou abrir aqui no livro eu anotei aqui para mim não esquecer, Romanos 10, 11, já deixei aqui separadinho, Romanos 10, do 11 ao 17. Eu vou ler aqui para vocês. Porque as escrituras sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem, prestem atenção, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na sua mensagem? Agora, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Amém? Aqui diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, que vem por meio de pregação, né, a respeito de Cristo. E aqui antes está dizendo, né, que a gente precisa, aqui ó, Deus, ele abençoa a todos, ele não faz distinção. Aqui não diz o grupo de pessoas que ele abençoa, aqui tá falando que ele não faz diferença entre judeus e não judeus, né? Então, todos que pedirem ajuda serão salvos. E como que serão salvos? Como que serão salvos? Como que terão fé? Então aqui diz que a fé precisa ser o quê? Por meio do conhecimento da palavra, por meio de ouvir a palavra. Nós não conseguimos aumentar a nossa fé se a gente não conhecer as escrituras. E aqui tá falando como que nós vamos conhecer as escrituras, ó. Aqui, ó. Como
como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Então aqui está falando para você crer. Crer é o quê? Você ter fé. Para você ter fé, você tem que ouvir a mensagem. E como poderão ouvir a mensagem se não ser anunciada? Então aí volta naquele vídeo onde eu gravei o devocional falando, né? Ide, fale do evangelho. Nós precisamos ter mais pessoas falando do evangelho. Nós precisamos ter mais pessoas anunciando as boas notícias para que nossa fé seja renovada. Nós precisamos ter mais pessoas trazendo boas notícias, né? Como que eu consigo, Charlene, falar do evangelho? Como que eu consigo aumentar a minha fé? É exatamente isso. Hoje, assim, o devocional, ele tá sendo muito claro. Para você aumentar a sua fé, você precisa ter conhecimento na palavra. Você precisa se achegar a Cristo. Quando eu tenho conhecimento em algo, quando eu estudo algo, eu consigo aumentar. Quando você tem um amigo muito próximo, quando você tem alguém ou algo que você tem conhecimento naquilo, você tem um amigo que é seu melhor amigo, que ele é achegado, você confia nele, você crê nele. Quando ele te diz algo, você confia, você tem fé que ele vai fazer aquilo. Se ele fala, Charlene, eu vou fazer tal coisa, você tem o conhecimento, né? Você, como que eu posso dizer? Você é amiga dele, você é amigo dele, então você sabe que ele vai cumprir aquilo que ele tá falando. A mesma coisa é quando nós temos fé no nosso Pai, nós temos fé em Cristo, nós conhecemos a Cristo, porque a gente não consegue ter fé naquilo que a gente não conhece. E para você conhecer a Cristo de fato, você precisa se aprofundar na palavra, você precisa conhecer, você precisa ter o seu momento de oração. Não tem como aumentar a sua fé se você não a Bíblia diz que você tendo a fé do tamanho, não importa o tamanho da sua fé, a sua fé sendo do tamanho de um grão de mostarda, da semente de um grão de mostarda. Essa semente de um grão de mostarda é a menor semente que existe. E a Bíblia diz que você tendo a fé do tamanho dessa semente, você consegue dizer para o monte, lança-se de um lugar para o outro, e o monte ele vai se lançar. Olha isso. Então você entende que não é o tamanho da fé, e sim a proporção daquilo que você acredita. E sim, você tem no conhecimento, você tem na certeza que aquilo vai acontecer. Eu vou ler com vocês Tiago, do 1 ao 8. Aqui Tiago, ele faz a saudação, né? Ele fala, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Aí no versículo 2 ele vai dizer, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Olha isso. Ele tá falando para você ficar feliz quando você estiver passando por qualquer tipo de aflição. Doideira, né? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé. E não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Falando aqui, esse versículo aqui, quando ele fala de quem duvida, é como as ondas do mar, que quando o vento leva de um lado para o outro, eu lembro de Pedro. Lembra da história de Pedro? Quem conhece a história de Pedro? Que Pedro estava no mar, e aí o mar, as ondas estavam, né, altas, o mar estava turbulento. E aí eles veem um homem vindo sobre as águas, e aí eles olham e vê que é Jesus, e aí Pedro fala, Senhor, se for tu, me faça ir até ti, né, me faça que eu vá até o Senhor. E aí o Senhor fala para Pedro vir até ele sobre o mar, e aí Pedro teve fé que ele ia conseguir, né, Pedro teve fé, ele saiu do barco, e ele foi andando em direção a Jesus, só que aí ele estava olhando para Jesus, com fé em Jesus.
Ele estava olhando porque ele sabia que Jesus ia fazer ele andar sobre as águas. E ele teve fé naquele momento. Só que aí começou a vir as ondas, as altas ondas, e aí ele olhou para o lado. E aí ele viu e ficou com medo das ondas. E aí ele duvidou que ele fosse conseguir chegar até Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Ele começou a afundar, né? Ele começou a afundar no mar. E aí ele pegou e pediu para Jesus salvar ele, né? Porque ele estava afundando, ele começou a afundar. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus estendeu as suas mãos a Pedro, né, para salvar, e ajudou Pedro. Glória a Deus. Então, assim, a nossa fé, ela tem que ter o alvo. Nós temos que ficar olhando só para Jesus, que é o nosso alvo. Ele é a Bíblia também diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. O que quer dizer autor? Aquele que cria. Então Jesus, ele criou a nossa fé. Ele fez brotar a nossa fé nos nossos corações, no nosso ser. Só que nós precisamos o quê? Perseverar, nós precisamos olhar para ele, para permanecer com fé e aumentar a nossa fé, porque a Bíblia, acabei de ler para vocês lá em Romanos, que quando a gente passa por aflições e nós estamos ali com fé, que nós vamos conseguir, a nossa fé, ela é perseverada, nós ficamos perseverantes. O que é perseverar? É ter ali consistência, é persistir. Então, como Pedro fez, olhou para um lado, olhou para o outro, nós não podemos fazer, nós temos que continuar olhando pelo alvo. Mas, mesmo assim, se nós olharmos para um lado e para o outro e a gente começar a afundar, Jesus está ali para nos estender a mão. É só a gente pedir ajuda. Eu também acabei de ler que ele tem prazer em nos ajudar. Ele ajuda a todos, judeus e não judeus. Ele ajuda com bondade, porque ele é o nosso Senhor Jesus. Então, para que nossa fé venha a ser aumentada, que a gente venha olhar para Jesus, que a gente venha conhecê-lo a cada dia, através da palavra, através de oração. Eu sempre falo aqui, esse é o segredo e aquilo que está no nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. Conhecer a Jesus, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que hoje nossa fé, nossa oração venha para ser, que nossa fé venha a ser renovada a cada dia. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, amado e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um devocional abençoado. Senhor Jesus, nossa oração é para que hoje o Senhor venha renovar a nossa fé, venha renovar a nossa esperança. Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos olhar nem para um lado nem para o outro nos momentos de aflição, mas que a gente venha continuar olhando para o Senhor, que a gente no meio da tempestade, a gente não venha nos abalar, olhar as circunstâncias assim como Pedro fez, mas que a gente venha olhar somente para o alvo. E se por um acaso, Senhor, a gente olhar para um lado e para o outro e começar a afundar, que a sua mão esteja estendida, Senhor, para nos ajudar. Senhor Jesus Cristo, coloque sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, o seu renovo. Que a cada manhã a tua misericórdia venha a ser renovada sobre as nossas vidas, assim junto com a nossa fé. Nós oramos, Jesus, para que todas as situações o Senhor venha dar sabedoria, o Senhor venha dar entendimento da palavra. Todas as vezes que a gente venha ler a Bíblia, que a gente venha orar, que a gente venha escutar uma pregação, um devocional, que a nossa mente esteja aberta e nosso coração esteja limpo para receber aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor está com a gente, que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor está com a nossa família, que o Senhor está no nosso trabalho, que o Senhor está na nossa casa, que o Senhor está no meio dos nossos filhos, que o seu sangue está derramado, está protegendo todos aqueles que nós amamos, nossos familiares. Envie os seus anjos, acampe os seus anjos em todas as casas, Senhor Jesus Cristo, que nós amamos, de família, de amigos, não só hoje, mas todos os dias. Nós oramos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve e o Senhor é fiel. E nossa oração é em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Precisei parar aqui, porque meu celular tocou bem na hora que eu terminei de fazer
a oração, ele deu um chute aqui que tocou, mas é isso aí. Espero que Deus ele possa renovar a minha e a sua fé a cada dia, a cada amanhecer. Mas nós também precisamos dar um passo, nós também precisamos nos dedicar em orar mais, em ler mais da palavra, porque não tem como a gente se achegar sem conhecer, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje. Clique em gostei, deixe seu comentário. Obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!